Este canal é focado em vídeos estoicos. Aqui, a filosofia não é apenas teoria, mas um caminho prático para enfrentar a vida com dignidade e encontrar a verdadeira liberdade interior. Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem permitir que a negatividade domine suas vidas, enxergando problemas em cada esquina, reagindo com irritação às menores contrariedades e se afundando em críticas incessantes a si mesmas e aos outros? Pois é exatamente sobre isso que queremos conversar aqui. Como a partir de uma perspectiva estoica, podemos parar de ser negativos e aprender a remover as coisas ruins que se acumulam em nosso cotidiano. A filosofia estoica, desenvolvida por pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, nos oferece princípios sólidos para lidar com os altos e baixos da existência, sobretudo ao ensinar o valor do autocontrole, do exercício da razão e da compreensão de que nossas reações internas são a chave para uma vida mais harmoniosa. No cerne do estoicismo, encontramos a ideia de que não é o que acontece conosco que abala nossa alma, mas a interpretação que damos aos eventos externos. Se passamos o dia reclamando, criticando e xingando, podemos estar perpetuando um círculo vicioso de negatividade que só aumenta nosso estresse. A proposta estoica insiste em um caminho de mudança interna, voltado a reconhecer que a nossa mente, e não o mundo lá fora, é responsável pela nossa paz ou pela nossa inquietação. Quando permitimos que nossos pensamentos escapem ao controle e se encham de julgamentos precipitados, geramos ansiedade, raiva e ressentimento. Ao contrário, quando aprendemos a reformular nossa maneira de interpretar situações, percebemos que há um espaço de liberdade e leveza, possibilitando enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescer. Este roteiro se propõe a descrever como você pode começar a parar de ser negativo, a filtrar as coisas ruins da sua rotina e, através da ótica estoica, desenvolver virtudes que tornem a vida mais rica em significado. O estoicismo não é uma coleção de teorias abstratas. É, sobretudo, um conjunto de práticas, de exercícios diários que podem ser aplicados em todo tipo de situação, desde os pequenos contratempos do dia a dia até os grandes desafios que a vida impõe. Aqui, falaremos sobre 5 dicas específicas para promover essa transformação e, ao mesmo tempo, cultivaremos reflexões sobre como cada uma delas se relaciona aos ensinamentos de filósofos estoicos, que moldaram a maneira de ver o mundo e enfrentá-lo com coragem. E por que, afinal, dedicar nosso tempo a uma filosofia nascida na Grécia Antiga? Porque, ao examinarmos a história de Sêneca, por exemplo, descobrimos como ele enfrentava a tensão constante de viver na corte do imperador romano Nero. E, mesmo assim, refletir sobre serenidade, coragem e virtude. Descobrimos como Epicteto, nascido escravo, defendia que somente a mente humana é essencialmente livre, ensinando que as correntes externas não aprisionam a alma de quem sabe dominar seus impulsos. E percebemos como o imperador Marco Aurélio, naquele que foi o posto de maior poder de seu tempo, registrava em suas meditações a importância de controlar os próprios pensamentos, reconhecendo que é na mente que florescem tanto a turbulência quanto a paz. Esses exemplos são o testemunho de como os princípios estoicos podem atravessar séculos, sendo úteis a qualquer pessoa, em qualquer época. Neste roteiro, portanto, você encontrará os fundamentos de como direcionar sua consciência para romper padrões negativos que devem ser descartados se a meta é se tornar uma pessoa melhor. Aprender a interpretar sabiamente os acontecimentos, eliminar a fala destrutiva do seu vocabulário, cultivar disciplina emocional, agir com virtude e revisar-se diariamente para corrigir desvios. Cada um desses passos, detalhados na forma de 5 dicas, compõe o mosaico daquilo que consideramos essencial para adotar uma postura mais consistente e positiva, no sentido de amenizar as reações descontroladas que agravam a angústia diária. A seguir, mergulharemos diretamente nessas 5 dicas, que podem ser entendidas como uma espécie de treino filosófico para forjar um ânimo menos vulnerável às forças destrutivas da negatividade. Ao finalizar esta leitura, você terá em mãos um guia prático para alinhar seus hábitos mentais às virtudes estoicas,
reconhecendo que a verdadeira fortaleza começa em nosso interior. Se está cansado de ver o lado ruim de tudo, de reagir com ofensas, de sentir-se dominado pela raiva e de manter-se preso em um estado de constante reclamação, prepare-se. Ao aplicar estas sugestões, você notará mudanças graduais na forma como enxerga o mundo, nos padrões de autocontrole e, principalmente, na sensação de paz que acompanha quem assume a responsabilidade pela própria conduta. Este é o espírito do estoicismo. Em vez de culparmos fatores externos pelo caos que experimentamos, olhamos para dentro e descobrimos que temos o poder de transformar nossa visão. E ao transformar nossa visão, transformamos nosso viver. Agora, vamos às dicas. Dica 1. Reconheça o poder de suas interpretações. Para muitos dos grandes pensadores estoicos, como Epicteto, a fonte primária de nossos sofrimentos não está no que acontece externamente, mas nos juízos que fazemos acerca dos fatos. Quando algo desagradável ocorre, seja uma discussão no trabalho, um atraso no trânsito ou uma crítica que recebemos, nossa tendência automática é reagir de modo impulsivo e negativo. Muitas vezes, encaramos essa crítica como um ataque pessoal ou interpretamos o atraso como uma conspiração do universo contra nós. É precisamente essa distorção interpretativa que alimenta a negatividade. O primeiro passo para parar de ser negativo, portanto, é tomar consciência de que você nem sempre precisa reagir com raiva ou desânimo aos estímulos externos. Esse ato de tomar consciência exige atenção constante, quase como se você fosse um observador dos seus próprios pensamentos. Em ocasiões de tensão, reflita: estou interpretando esse contratempo da maneira adequada ou estou exagerando? Estou projetando inseguranças e medos que não têm embasamento real? Ao questionar sua própria interpretação, você entra em contato com a essência do estoicismo, que recomenda a cautela racional diante das reações emocionais intensas. No dia a dia, tente aplicar essa prática ao menor sinal de negatividade. Quando for contrariado, avalie se a situação merece tamanha carga de estresse. Por exemplo, se você discute com alguém no ambiente familiar, pode inicialmente se sentir profundamente ofendido e partir para xingamentos e acusações. No entanto, a postura estoica sugere uma pausa interior. Qual a melhor forma de responder? Considerando meus valores e princípios, essa discussão realmente exige agressividade? Muitas vezes, a resposta será negativa, e você perceberá que boa parte de seu incômodo vem de expectativas desajustadas ou de uma interpretação exagerada daquele conflito. Para torná-lo ainda mais efetivo, escreva em um diário pessoal sobre eventos do dia que lhe causaram contrariedade. Analise como você reagiu e procure imaginar uma alternativa de resposta embasada na calma e na razão. Essa atividade, consistente com Epicteto, desenvolve gradualmente um estado de prontidão para lidar com incidentes futuros de maneira mais sensata, pois você passa a reeducar-se internamente. O fundamental é lembrar que, em grande parte das circunstâncias, não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos mudar a forma como interpretamos e reagimos a esses fatos. Assim, o principal convite desta dica é que você internalize a noção de que a mente interpreta a realidade. E essa interpretação pode tanto lhe dar serenidade quanto lhe mergulhar em negatividade. Reconhecer e questionar suas leituras de mundo, portanto, não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quanto mais cedo você começar a questionar seus impulsos e a observar seus julgamentos, mais rápido interromperá o ciclo de queixas e raivas desnecessárias. E esse passo inicial é crucial para absorver as próximas dicas e aplicá-las de modo consistente. Dica 2. Pare de xingar. Aprenda a controlar sua boca. Um hábito que alimenta grandemente a negatividade é o de falar impulsivamente, deixando escapar xingamentos, insultos e ofensas sem qualquer freio. Para o estoicismo, a fala reflete o que carregamos dentro de nós. Se a todo momento criticamos, reclamamos e dirigimos palavras hostis às pessoas ao redor, estamos nutrindo uma atmosfera tóxica não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Isso porque a linguagem que usamos reforça o estado mental que a originou.
Quanto mais impropérios proferimos, mais natural se torna esse padrão. É como se repetíssemos a nós mesmos, sem cessar, uma mensagem negativa. Os estoicos insistem na importância do autocontrole, que também abrange as manifestações verbais. Controlar a boca não se resume a adotar uma postura submissa ou jamais manifestar desconforto. Trata-se de exercer a virtude da temperança e da racionalidade, evitando que a raiva ou a frustração encontrem livre curso por meio das palavras. Se você se percebe xingando alguém no trânsito, questione: minha explosão de ira realmente vai resolver o problema? Vou me sentir melhor depois disso? Existe alguma utilidade em proferir essas ofensas? Em geral, a resposta é não. No mais das vezes, xingar apenas reitera o ciclo de agressividade, deixando você ainda mais desgastado e travando interações destrutivas com terceiros. Para interromper o vício das ofensas verbais, uma técnica prática é adotar pequenos momentos de silêncio ou pausas antes de responder algo em situações de estresse. Essa estratégia, citada em diferentes tradições filosóficas, inclusive no estoicismo, serve para que possamos racionalizar o que estamos prestes a dizer e avaliar se aquilo é realmente apropriado. Assim como Sêneca abordava em suas cartas a relevância de falar com parcimônia, podemos colocar em prática perguntas fundamentais simples. Isso que vou dizer é verdadeiro? É útil para resolver a questão? Vai prejudicar alguém de forma injusta? Está alinhado com meus valores? Se depois de refletir por um instante, a resposta for que você está apenas descarregando agressividade, é hora de repensar o que sairá da sua boca. Outra forma de redução do hábito de xingar é desenvolver um vocabulário alternativo. Em momentos de tensão, em vez de insultar, descreva o que você está sentindo. Ao invés de soltar um palavrão, diga algo como: isso me frustrou muito, mas vou pensar em como resolver. Pode parecer formal ou menos libertador em um primeiro momento, mas ao longo do tempo você perceberá que esse modo de falar reduz a escalada emocional. Você não está engolindo a sua irritação, mas sim transformando-a em comunicação consciente, evitando transformar quem está ao seu lado em alvo de ataques ou em gerador de ressentimento. É fundamental lembrar que não é apenas a pessoa que ouve seus xingamentos que sofre impactos. Você também é afetado pelo que fala. Há uma espécie de efeito bumerangue. Quanto mais agressividade verbal você alimenta, mais essa agressividade ecoa na sua mente. Por isso, moderar a própria boca é, acima de tudo, um ato de respeito consigo mesmo, uma forma de não se acorrentar a padrões de pensamento e atitude que geram dor. Ao conquistar esse domínio, você se sentirá gradualmente menos propenso a mergulhar em ciclos de raiva e rancor, dando espaço a uma postura mais ampla, aberta a soluções pacíficas e construtivas. E esse comportamento se alinha perfeitamente aos ensinamentos estoicos de virtude e moderação. Dica 3. Cultive a disciplina emocional e mental. Se o primeiro passo é reconhecer o poder de suas interpretações, e o segundo é controlar a maneira como você se expressa, o terceiro consiste em lapidar o equilíbrio interno por meio da disciplina emocional e mental. Os estoicos acreditavam que somos responsáveis por aquilo que sentimos, no sentido de que, ainda que não possamos evitar o surgimento inicial de certas emoções, podemos direcionar o que fazer com elas. Sentir raiva, tristeza ou frustração pode ser inevitável. Todos estamos sujeitos às paixões. Mas persistir indefinidamente nesses estados a ponto de nos afundarmos em negatividade é algo que podemos escolher não fazer. Disciplina emocional é a arte de gerenciar as paixões, sem negá-las, mas também sem deixar que elas controlem nossas ações. Marco Aurélio dedicou incontáveis reflexões à importância de voltar-se para dentro e equilibrar as flutuações da alma, sempre lembrando que as circunstâncias externas nem sempre podem ser alteradas, mas a forma como reagimos a elas, sim. Um ponto-chave é a vigilância constante. Quando se sentir tomado pela raiva, por exemplo, em vez de soltá-la em um surto, questione o que exatamente está provocando essa emoção. Pergunte a si mesmo se a intensidade do seu ódio ou rancor é realmente proporcionada à dimensão do problema. A maior parte das situações
tende a ser menos trágica do que as nossas emoções fazem parecer à primeira vista. Para desenvolver disciplina emocional, uma estratégia poderosa é adotar períodos diários de meditação ou reflexão solitária. Ponha-se em um lugar calmo, feche os olhos e procure observar seus pensamentos. Você notará que inúmeros pensamentos surgem, alguns carregados de preocupação, medo ou ressentimento. Tente não lutar contra eles, mas, em vez disso, observe-os como quem assiste a nuvens passando pelo céu. Quando notar que sua mente se apegou a algum sentimento negativo, traga-a gentilmente de volta ao momento presente. Esse exercício fortalece sua habilidade de não se identificar cegamente com cada emoção, instaurando um espaço de liberdade interior para reagir com mais sensatez às provocações do dia a dia. Já a disciplina mental é o complemento fundamental para a disciplina emocional. Os estoicos valorizavam o estudo, a contemplação e o apego à razão como formas de cultivar uma mente resistente às influências externas. Praticamente, isso significa que você deve nutrir o intelecto com leituras, debates e reflexões que estimulem a sabedoria, em vez de se prender a conteúdos que promovam apenas o medo, o ódio ou a futilidade. Se passamos várias horas imersos em discussões vazias ou em notícias alarmistas, nossa mente tende a absorver esse estado de inquietação. Por outro lado, ao buscar filosofias, ciências, artes ou até mesmo práticas que nos elevem, passamos a ver o mundo sob novos ângulos, adquirindo recursos interiores para enfrentar dificuldades sem ceder à negatividade. Não encare, entretanto, a disciplina emocional e mental como um processo mecânico de repressão de sentimentos. Longe disso, o estoicismo indica um caminho de compreensão, em que interpretamos as coisas com equilíbrio e permitimos às emoções surgirem sem que elas nos aprisionem. Sinta o que tem a sentir, mas não se deixe levar por impulsos destrutivos ou pela repetição compulsiva de pensamentos pessimistas. Reconheça-os, entenda-os e, se preciso, redirecione-os para um horizonte mais construtivo. É nessa junção de autopercepção, autocontrole e responsabilidade por si mesmo que desponta o verdadeiro poder transformador desta filosofia. A disciplina emocional e mental não aniquila a nossa sensibilidade, mas a lapida, fazendo com que possamos sentir, sem afundar no emocionalismo desordenado e, ao mesmo tempo, reconhecer as circunstâncias sem cair no escapismo ou no excesso de preocupações. Dica 4. Pratique a virtude como base de suas escolhas. No estoicismo, a virtude é vista como o norte que regula todas as ações. Sêneca, em suas cartas, muitas vezes enfatizava que a vida humana, sem a busca da virtude, torna-se vazia e sujeita aos vícios e às paixões destruidoras. Marco Aurélio, por sua vez, em suas reflexões pessoais, reforçava a necessidade de agir sempre com retidão, lembrando que as circunstâncias são passageiras, mas que nossos atos definem a essência de quem nos tornamos. Dessa forma, se você deseja parar de ser negativo, um meio fundamental é cultivar ativamente essas virtudes, como a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança, em todas as suas tomadas de decisão. Quando falamos em coragem, não significa realizar ações imprudentes ou inconsequentes. Refere-se a enfrentar com firmeza aquilo que é difícil ou gera medo, sem se deixar paralisar. Se você evita conversas importantes por receio de julgamento, por exemplo, pode acabar alimentando frustrações ocultas que se transformam em negatividade. Ter coragem é encarar o que precisa ser enfrentado de maneira transparente e respeitosa. Ao fazê-lo, você elimina a carga emocional reprimida e sente alívio, pois não está mais fugindo do conflito. A justiça, por sua vez, implica dar a cada um o que lhe cabe, respeitando direitos e deveres, evitando a injustiça e a parcialidade, motivada por preferências pessoais. Ser injusto com os outros pode gerar culpa, tensões, inimizades e retaliar em forma de negatividade constante. Para os estoicos, buscar a justiça em cada ação, seja na vida pessoal, seja no trabalho, é fundamental. Isso significa ajustar
nosso comportamento para não prejudicar deliberadamente ninguém e, sempre que possível, promover o bem comum. Em última instância, quando agimos com justiça, não há brecha para arrependimentos que alimentam a dor interior. A sabedoria talvez seja a virtude que abarca as demais, pois é ela que nos permite discernir quando e como agir. Em vez de seguirmos a maré de impulsos, a sabedoria convida a refletir. Qual é o tipo de ação que se alinha com meus princípios e traz reais benefícios? Muitas vezes, nossa negatividade nasce de projetos mal pensados, de relacionamentos destrutivos que cultivamos sem avaliar as consequências ou de opiniões que adotamos sem qualquer análise crítica. Ao buscar a sabedoria, passamos a observar mais, julgar menos precipitadamente e traçar rotas de ação que tenham sentido, reduzindo assim as frustrações futuras. Por fim, a temperança desempenha um papel essencial ao nos proteger dos excessos, seja no comer, no beber, no falar ou no consumir em geral. A falta de limites nos hábitos cotidianos pode gerar estresse, culpas e problemas de saúde, um conjunto de fatores que se converte em insatisfação crônica. Ao exercitar a temperança, encontramos o equilíbrio que impede deslizes destrutivos ou extravagâncias que nos tragam arrependimentos. Isso não significa viver de maneira miserável ou negar-se alegrias legítimas, mas sim manter critérios, evitando que prazeres momentâneos se transformem em dores prolongadas. Essa vivência das virtudes, longe de ser uma mera teoria, expressa a própria base do estoicismo para se alcançar uma vida livre de negatividade paralisante. Ao agir de forma corajosa, justa, sábia e temperante, não haverá tanto espaço para culpas, inseguranças, ressentimentos e temores, pois cada escolha estará ancorada em valores sólidos. É nesse sentido que o recurso às virtudes se torna um caminho confiável para reduzir a presença de pensamentos e sentimentos nocivos. Quando decidimos conscientemente que nossas ações seguirão esses princípios, os eventos externos deixam de ter tanto poder para nos desestabilizar. Tornamo-nos donos de nossas reações e não mais vítimas do acaso. Dica 5. Reflita e revise diariamente suas ações para eliminar a negatividade. Para consolidar tudo o que foi descrito até agora, vale adotar uma prática regular de revisão interna. Essa rotina de análise diária foi recomendada por vários estoicos ao longo da história. Sêneca, por exemplo, escrevia sobre como, ao final de cada dia, revisava suas ações, avaliando o que fizera de certo ou errado e como poderia melhorar no dia seguinte. Trata-se de um exercício simples, mas extremamente eficaz para quem deseja romper os padrões de negatividade e evoluir continuamente. A ideia é que, antes de dormir, você faça uma espécie de balanço moral do dia. Pergunte-se, em quais situações senti raiva ou irritação? O que desencadeou isso? Eu poderia ter reagido de maneira mais racional e menos impulsiva? Como? Nesse instante, tente não se julgar ferozmente, mas sim analisar os fatos com objetividade, quase como se estivesse olhando de fora. O intuito é compreender de onde vêm seus erros para que não se repitam no futuro. Se você se lembra de ter xingado alguém ou de ter nutrido pensamentos extremamente pessimistas sobre si mesmo, registre a ocasião e reflita calmamente sobre formas alternativas de lidar com aquela mesma situação. Essa autorreflexão tem um efeito extraordinário, pois impede que as atitudes negativas passem em branco, sendo varridas para debaixo do tapete. O que costuma acontecer quando não olhamos para nossos deslizes é que eles se tornam hábitos arraigados. Sem perceber, em poucos meses podemos estar sempre reagindo mal a problemas banais, transformando cada contratempo em um grande drama. Ao praticar a revisão diária, você corta o processo de automatização das condutas negativas, identificando e corrigindo enquanto ainda estão frescas em sua mente. Um bom complemento a esse método é a manutenção de um diário pessoal, onde você anote ocasiões importantes do dia, descrevendo como se sentiu e como reagiu. Muitos acham que não têm tempo para escrever, mas bastam alguns minutos.
Essa atividade não apenas permite enxergar o modo como as emoções surgem, mas também fornece um registro valioso para observar seu progresso ao longo do tempo. Você pode folhear páginas passadas e perceber que, há alguns meses, determinada situação lhe deixava furioso, mas agora você lida com ela de maneira bem mais equilibrada. E notar esse amadurecimento é extremamente motivador. Outra vantagem de revisar-se diariamente é ajustar o curso da sua vida rumo aos seus valores e objetivos. Se, por exemplo, você quer evitar hábitos destrutivos, como falar mal dos outros, mentir, procrastinar ou alimentar rancor, essa verificação noturna ajuda a identificar pequenos passos em falso que possam ter ocorrido. E quando você identifica esses deslizes, fica mais fácil corrigi-los no dia seguinte, seguindo o norte das virtudes estoicas e da serenidade que se quer alcançar. Gradualmente, a negatividade perde força, porque você não a alimenta mais de maneira inconsciente. Em vez disso, você a monitora e a expõe, evitando que se torne um monstro fora de controle. Assim, a quinta dica encerra o ciclo que começou lá na primeira. Depois de entender o poder das interpretações, de vigiar o modo como você fala, de lapidar a disciplina interna e de viver pautado pelas virtudes, resta manter uma espécie de contabilidade moral diária, para que a cada 24 horas você possa renascer mais sólido, consciente e livre da espiral de queixas que antes o aprisionava. Esse cuidado sistemático vai, paulatinamente, integrando os ensinamentos estoicos ao seu modo de ser, afastando o negativismo da esfera de influência. Conclusão. Se chegamos até aqui, podemos resumir que o estoicismo oferece, de maneira muito clara, a possibilidade de um caminho prático para quem busca parar de ver o mundo pelos óculos do pessimismo, da irritação contínua e do rancor. Embora seja uma filosofia antiga, sua aplicabilidade permanece intacta, pois se baseia no funcionamento da mente humana e em como lidamos com aquilo que a vida nos apresenta. Os filósofos estoicos não eram alienados dos problemas reais. Marco Aurélio lidava com as responsabilidades enormes de um imperador. Sêneca enfrentava desafios políticos constantes e Epicteto nasceu em condição de escravidão. Todos, cada qual a seu modo, demonstraram que a paz interior não está refém de circunstâncias externas, mas nasce da consciência, do autocontrole e do compromisso com a virtude. As 5 dicas que apresentamos são, em essência, uma síntese, aplicável a qualquer pessoa desejosa de evoluir. 1. Reconhecer o poder de suas interpretações. 2. Parar de xingar cultivando uma fala mais construtiva. 3. Fortalecer a disciplina emocional e mental. 4. Tomar a virtude como alicerce de cada escolha. E 5. Revisar diariamente as ações para criar um ciclo de aprendizado constante. Se você conseguir inserir essas práticas no seu cotidiano, começará a notar uma substituição paulatina de padrões negativos por comportamentos e pensamentos mais sábios e serenos. É fundamental ressaltar que não há milagre ou transformação instantânea. O estoicismo, como qualquer treino, pede continuidade, perseverança e humildade para reconhecer que sempre há algo a lapidar. Você provavelmente enfrentará recaídas, dias em que tudo parece dar errado e em que antigos hábitos emergirão com força total. Nesses momentos, respire fundo e lembre-se dos ensinamentos estoicos. Volte-se para o que você realmente pode controlar, suas reações e julgamentos, e procure agir de forma alinhada ao que é correto e produtivo. A repetição desses passos leva à consolidação de novas rotinas mentais, tornando a negatividade cada vez menos frequente e mais fácil de gerenciar. Tudo isso não significa tomar uma postura indiferente ou insensível diante das dores. No estoicismo, não há incentivo para negar a realidade das adversidades ou para basque em algum tipo de negação emocional. O ponto é que sentir tristeza, indignação ou frustração faz parte de ser humano, mas a progressão para o descontrole, a queixa interminável e a linguagem de ódio não é obrigatória. Nós decidimos, em última análise, até que ponto vamos permitir que tais paixões nos escravizem. Então, enquanto uns se deixam tragar pela amargura, rumando para as trevas do ressentimento, o praticante estoico busca manter uma chama de
racionalidade e tranquilidade acesa, mesmo em meio aos vendavais. Se ainda lhe restam dúvidas sobre como aplicar esses conceitos no seu dia a dia, lembre-se de que o autoconhecimento é o melhor guia. Observe-se, sinta seus impulsos, flagre seus momentos de negatividade e aplique conscientemente as estratégias mencionadas em cada dica. Aprenda com Sêneca a escrever para si mesmo, desabafando e avaliando seus temores. Observando os conselhos de Epicteto, reconheça que algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Não perca tempo em serem incontroláveis. E, inspirando-se em Marco Aurélio, pratique diariamente a autorreflexão, questionando: será que meus pensamentos e ações de hoje honram a pessoa que desejo ser? Uma das belezas do estoicismo é que, quanto mais nos dedicamos a ele, mais percebemos que o verdadeiro poder não está em dominar ou manipular os outros, mas sim em governar a nós mesmos. Se você se sente dominado pela negatividade, saiba que existe uma saída: começar a submeter os impulsos emocionais e os hábitos enraizados a uma triagem racional, transformando velhos padrões em novas possibilidades de comportamento. Aos poucos, esse trabalho ininterrupto de autotransformação vai desenhando um eu mais forte, mais compassivo e menos disposto a ceder ao desânimo. Por fim, se surgir algum obstáculo específico que lhe pareça intransponível, lembre-se de que parte da visão estoica é a aceitação de que nem sempre as coisas sairão como planejado, e os reveses podem ser excelentes professores. O erro, a situação ruim, a frustração, tudo pode ser encarado como chance de testar sua firmeza interior. É essa atitude que fez com que tantas pessoas, ao longo dos séculos, encontrassem no estoicismo não um refúgio distante da vida verdadeira, mas uma plataforma de lançamento para assumir as rédeas de seu destino. Quando se reconhece que, em última instância, somos responsáveis por nossas interpretações e reações, a responsabilidade pode parecer pesada, mas ao mesmo tempo é profundamente libertadora. Assim, deixo aqui o convite final para que você pratique sem medo estas 5 dicas. O pior que pode acontecer é, num primeiro momento, você perceber quão condicionados estamos aos hábitos de negatividade. O melhor, por outro lado, é vislumbrar uma mudança efetiva, a possibilidade de transformar de forma concreta a maneira como você recebe cada novo dia. Da próxima vez que se vir à beira de começar uma reclamação ou um xingamento, recorde a dica 2. Pare, respire, avalie. Quando sentir a tristeza ou a raiva subindo à mente, lembre-se da dica 3 e aplique sua disciplina emocional. Procure avaliar a proporção justa das coisas. Se estiver diante de uma decisão importante, reflita sobre as virtudes que compõem a dica 4. E ao cair à noite, faça seu balanço, exercitando a dica 5 para aprender com os erros e reforçar os acertos. Deste modo, gradativamente, você vai escrevendo um novo roteiro para a sua própria história. O de alguém que aprendeu a quitar o débito com a negatividade e a encontrar, no autocontrole e na virtude, o suporte para uma vida mais elevada. Estoicismo, afinal, é antes de tudo a arte de viver bem, e não apenas um conjunto rígido de regras filosóficas. Ao abraçar suas práticas e ensinamentos, você se aproxima de uma versão de si mesmo mais serena, lúcida e resiliente. E, nesse estado, fica claro como as coisas ruins se tornam menos penetrantes, pois a fortaleza interior se tornou mais robusta. Que você possa então seguir adiante nesta jornada, inspirado por Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio e tantos outros que descobriram na serenidade e na virtude a maior e mais duradoura das conquistas.